Olá pessoal, neste vídeo eu vou trazer para vocês aí minhas experiências com a construção da minha árvore genealógica, o mapeamento do meu DNA, focando aí na minha ancestralidade e a identificação do meu tipo psicológico Myers-Briggs. Hoje não tem roda vinheta. Sobre a construção da árvore genealógica. Por onde iniciar? Primeiro, interagir com seus familiares, isso é importantíssimo, é por aí que você começa. Então, colete informações, faça entrevistas, pergunte, anote tudo, datas, nomes, sobrenomes. E não é um trabalho que você faz de um dia para o outro. Isso leva muitas ligações. Eu agradeço aí a minha tia Tereza, a minha mãe, alguns primos, por exemplo. E é muito tempo para você construir a árvore. E ela não termina, tá? Eu continuo mexendo nela por conta aí da indexação de documentos que vão caindo no sistema. Então, busque também por certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito. E lá na entrevista com os meus familiares, eu perguntei, por exemplo, da questão do nascimento, quando que faleceu, o hospital, o local. Então, tudo isso é importante. Outro ponto, as cúrias, as igrejas, local de batismo. Os imigrantes, eles chegavam e eles eram acolhidos pela igreja. E, por exemplo, ali próximo do porto. Então, não tinha ali cartório na época. Outro ponto, censo, a chegada dos navios, o ano. Tudo isso é importante para que você colete informações. Tudo na internet, tá? Outro detalhe, fotos. Olha atrás da foto, veja nome, veja local, veja data. Tudo isso também vai facilitar para você coletar informações e ir preenchendo na árvore genealógica. Porque você vai preenchendo os dados e o sistema vai carregando o nome do pai, nome da mãe. Se você tiver essas informações, ótimo. Data de nascimento, né, dia, mês e ano é importante, porque aí o sistema ele vai cruzando essas informações, vai carregando para trás o nome dos pais, dos avós, dos bisavós, e com o tempo você vai recebendo informações conforme vão tendo as indexações de documentos. Os cartórios vão atualizando. Na verdade, as empresas elas têm contato com os cartórios, com o censo. Isso vai carregando no sistema e você vai tendo ali fontes, dados para você construir e indo para trás. Tá bom? Vamos lá, continua. Uma curiosidade do lado paterno. Eu descobri no evento que eu participei nesse último final de semana, numa palestra, que os italianos do norte, eles têm o hábito de comer polenta. Eu registrei isso e lembrei do meu DNA. O meu pai sempre fez polenta. Onde ele aprendeu, né? Eu não sei. Mas ele tinha isso no DNA dele, tá? No hábito dele. E no mapeamento do meu DNA, eu descobri que 44% da minha ancestralidade é na Itália e 2/3 dela no norte da Itália. Coincidência ou não? Essas informações, elas são importantes, tá? Para você fazer as pesquisas. Então isso também te dá caminhos na construção da sua árvore genealógica, tá? O meu pai, ele dizia que a mãe dele era filha de italianos. Eu já descobri em alguns documentos que ela era italiana, a mãe dele era italiana, a minha avó. Então, continua as pesquisas aí. A minha tia Tereza, por exemplo, está me ajudando muito na ancestralidade materna, nessas questões todas aí que ela diz
né, para mim que os meus avós, tanto a minha avó materna como o meu avô paterno, eles vieram de Portugal. Eu não encontrei documentação ainda. Já fui para Cúria, já fui para cartório, já verifiquei em cartórios de algumas cidades e não encontrei nada, 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 nada. Então, aí são indícios de que eu não sei se eles são brasileiros. Na certidão de casamento diz que são brasileiros, mas eu não encontrei certidão de nascimento. Então, imagina que eles não vinham com documentação. E na Cúria também eu não encontrei nada, porque a gente não sabe se eles passaram pela igreja, fizeram registro. Então são dados que eu estou ainda pesquisando em navios, né? A minha tia Teresa conta que a minha avó nasceu no navio e que o meu avô, né, o marido dela, veio com 4 anos para cá. Então, assim, as condições de chegada dos imigrantes não tem nada de glamouroso. Então, aparece lá no DNA, né? X% do seu DNA é europeu. Ai, que chique, né? Então, não tem nada de glamour nisso, tá? Então, assim, imagina o sofrimento. Os italianos, por exemplo, eu vi na palestra que eles chegavam aqui com a promessa de que teriam terra de graça, que não precisariam trabalhar, que poderiam construir os seus castelos. Então, assim, a idade média na Itália, na época, nós estamos falando de 1800, final de 1800, começo de 1900, era de 42 anos. E sendo 7, 10 anos os homens em serviços militares. Então, assim, vir para um país, para uma nova terra, com essas promessas, era só vantagem, né? Então, as pessoas vinham para cá, né? Com todas essas promessas de melhoria, né? Mas 40 dias, 50 dias no navio, desembarcavam com febre tifoide, com várias doenças, pneumonia, quando não morriam no navio e não podiam nem fazer os seus rituais, eram jogados ao mar, para isso também não proliferar ali outras doenças, né? Então, eu vou falar sobre a questão aí, quais são os seus objetivos na construção da sua árvore, no levantamento do seu DNA e na identificação do seu tipo psicológico. Vamos lá, continua. Então, sobre seus objetivos, né? Na questão da árvore genealógica, por exemplo, ou principalmente, dupla cidadania, acalentar aí, preencher questões afetivas, buscar por memórias de infância, sentimentos, e aí tentar encontrar isso na árvore genealógica, ou simplesmente uma questão de curiosidade. Na formatação da minha árvore, por exemplo, eu descobri algo surpreendente que eu gostaria muito que meu pai soubesse, mas infelizmente não deu tempo. Às vezes eu até converso com ele aí em reza sobre isso. Ele sofreu a vida toda carregando o sentimento de que a sua mãe morreu no parto por causa dele. E eu descobri que isto não era verdade. A minha avó teve outra filha, ela morreu bebê, uns anos depois, ele nasceu em 1936, essa bebezinha nasceu em 1939. E meses depois, uns 6 meses depois, a mãe dele morreu por anemia em decorrência de muitas malárias. Então, vocês percebem o quanto é interessante construir a sua árvore genealógica para que você preencha ou você consiga resgatar
fechar ciclos e concluir, né, alguns sentimentos, por exemplo, que ele contava. Isso de alguma forma está dentro de mim. Dia das Mães era sempre uma tristeza em casa para ele, porque ele lembrava, ele chorava, né? Então você imagina o quanto ele foi. Provavelmente o meu avô, o pai dele, o culpou a vida toda por conta disso, né? Ou ele ouviu isso, eu não sei como que isso aconteceu ali quando ele era criança. Então, assim, isso fica de alguma forma registrado, né? Na nossa alma, né? Então, eu acho que a construção da árvore genealógica, essas questões de DNA, tem esses aspectos. Eu sou um psicólogo de viés, né, de percurso junguiano, então eu vou muito mais além do que questões neurológicas, né? Jung, ele tinha um pé nessa questão dos estudos das religiões, né? Nos estudos desses aspectos que ele denominou de arquétipos, né? Então, essas questões do inconsciente coletivo. Então, é isso que eu trago para vocês e eu encerro falando um pouco mais sobre o DNA e o tipo psicológico. Então, essa questão dos seus objetivos, o que você busca, eu digo mesmo para o DNA, a busca aí da ancestralidade. Eu sempre quis conhecer o Peru. Eu sempre tive uma questão ligada aí aos povos indígenas, sempre gostei dessas questões. E por ter tido contato aí com tios, tias, avós de pele negra, numa pigmentação aí dourada e o cabelo muito liso, eu sabia que eu tinha uma ancestralidade ali africana, dos mouros indígenas. E eu constatei isso no exame de DNA. E para encerrar, o mesmo para o tipo psicológico, aí na sua identidade de personalidade. Qual que é o seu objetivo? Melhorar sua liderança, melhorar as suas relações, entender alguns comportamentos e armadilhas que se repetem, que sempre te pega, que te derruba e você não entende por que isso acontece. Então, é uma questão de autoconhecimento, de melhorar aí a sua adaptabilidade, melhorar aí a relação com você mesmo. E como a Alice perguntou para o coelho, qual o caminho que eu devo seguir? Né? E desculpa, foi pro gato. Ai, ai. Perguntou pro gato, né? Qual é o caminho que eu devo seguir, né? Ali na bifurcação na estrada. E o gato respondeu: para onde você quer ir? Ah, então é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.